Páscoa, uma experiência de consciência. Pensar na Páscoa como comemoração da ressurreição de um homem que foi crucificado e morreu há 2000 anos não é experimentar o real significado da Páscoa, não é estar consciente de seu grande significado. A ressurreição é uma experiência da verdade. E o propósito da ressurreição do Mestre não era apenas provar que ele poderia ressuscitar dos mortos, pois qual valor isso teria para nós? Não, era para exemplificar seu ensino básico de que os mortos devem ser ressuscitados, sejam eles mortos no pecado, mortos na falta, mortos na ignorância ou mortos na doença. Os mortos devem ser ressuscitados, levantados para a vida novamente. Na verdade, a ideia da ressurreição faz parte do ensino de todo o misticismo, de todos os ensinamentos religiosos e de todos os ensinamentos da verdade. Existem pessoas que estão enfermas, pecando, morrendo e mortas, sem ressurreição, e é onde elas permanecem. Há pessoas na prisão de sua mentalidade, sem ressurreição, e é aí que elas são deixadas. Eventualmente, toda a humanidade deve ser ressuscitada, deve ser levantada da inércia da humanidade, que em si mesma é a morte. Simplesmente continuar no mesmo velho padrão, isso é inércia, isso é morte. O Mestre provou que para ser ressuscitado era preciso algo mais do que ter 12 discípulos ao seu redor, ou 11, e pedir-lhes que orassem com ele. A ressurreição é mais do que isso. Provavelmente, muitos desses discípulos eram bons praticantes ou curandeiros, e embora Jesus lhes tenha pedido que ficassem acordados e orassem com ele, isso não resultou em ressurreição. No final, ele teve que orar sozinho. No final, ele teve que realizar sua própria ressurreição e ascensão. Para entender a razão, devemos começar com a premissa de que a crucificação, ressurreição e ascensão ocorreram dentro de sua própria consciência. É verdade que parte da nossa ressurreição vem por causa da experiência do Mestre e da experiência de seus discípulos. Nossa ressurreição, em certa medida, vem porque encontramos professores espirituais ou praticantes para nos ajudar no caminho, mas tenha certeza de que esses são apenas auxílios temporários. Nossa ressurreição vem por meio de uma atividade de nossa própria consciência. Algo deve acontecer dentro de nós que nos leve ao dia da Páscoa, ou seja, a experiência real da ressurreição. Ressurreição, uma atividade da consciência. O que quer que aconteça a qualquer pessoa deve acontecer como uma experiência de consciência. Sem uma atividade de minha consciência individual, nada pode acontecer comigo, para o bem ou para o mal. Sem uma atividade de sua consciência individual, nada pode acontecer com você. Vivemos apenas em proporção à atividade consciente do nosso ser. Do contrário, não estamos conscientes. Muitas pessoas não são nada além de mortos-vivos, inconscientes, mortos emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente. Ninguém está vivo a menos que algo esteja acontecendo em sua consciência, algo de que ele esteja consciente. O que o Mestre fez durante seus primeiros anos e o que ele fez durante seus 3 anos de ministério culminou em tudo o que aconteceu em sua consciência no Getsemane e naquela caminhada final para o Gólgota. Todas essas experiências somadas devem ter chegado a um foco nas últimas 24 horas e devem tê-lo habilitado a fazer a demonstração final da ressurreição na Terra e provavelmente pavimentou o caminho para a próxima realização que resultou na ascensão. A ressurreição não é algo que aconteceu ao Mestre de fora, nem a ascensão é algo que aconteceu ao Mestre de fora. A ressurreição e a ascensão eram atividades reais da consciência do Mestre, e sem essa atividade, qualquer que fosse sua natureza, não teria havido ressurreição e não teria havido ascensão. A luta está sempre dentro de nós mesmos. Em meus muitos anos neste trabalho,
descobri que qualquer harmonia, graça, beleza ou prosperidade, qualquer medida de sucesso, amor, saúde ou alegria que tenha entrado em minha experiência, veio através dos anos de luta dentro de mim mesmo, auxiliado por livros, ensinamentos e professores. Mas no final das contas, através de uma luta para alcançar algo dentro de minha própria consciência. No começo eu tinha apenas um objetivo, que era descobrir por que Deus não está no universo humano, porque Deus não para guerras ou as previne, porque Deus não para ou previne assassinatos, estupros, incêndios criminosos e suicídios. Por que Deus não está nesta cena humana? Encontrar a resposta para essa pergunta era o meu objetivo, e a luta durou exatamente 20 anos, de 1909 a 1929, até que veio a primeira resposta. O conflito só poderia ter ocorrido em minha consciência, porque eu não tinha conhecimento então, como não tenho conhecimento agora, de qualquer outro lugar onde encontrar a resposta para aquela pergunta específica. Existe uma resposta dentro de você para esta mensagem? Desde então, descobri que alguns de nossos alunos alcançam experiências gloriosas na vida, bela harmonia e paz, e os contatos mais satisfatórios e alegres com o Pai interior. Com cada um deles, sei que independente da ajuda que eu possa ter sido para eles, e independente da ajuda que esses escritos possam ter sido, seu sucesso não veio de mim ou dos meus escritos. Seu sucesso veio através do empenho que ocorreu em sua consciência de incorporar o que está nesta mensagem. A mensagem em si não o fará. Conheci muitas pessoas que leram esses escritos e depois os distribuíram, até os venderam a livrarias de segunda mão, porque pensavam que não havia nada neles. Não havia nada para eles, porque não havia receptividade em suas consciências para fazer algo com o que liam nos escritos. O que está neles por si só não vai fazer isso. É o que a consciência individual de uma pessoa faz com o que está na mensagem que faz isso. De agora até o dia do juízo final, podemos repetir que Deus é bom, Deus é amor, Deus cuida dos seus. Podemos até dar um passo adiante junto com todos os nossos amigos metafísicos e dizer que o mal não é poder, que o pecado não é poder ou a doença não é poder. E o tempo todo podemos estar doentes, pecando, pobres, morrendo ou mortos, porque até que haja uma resposta em nossa própria consciência, esta mensagem permanece apenas como a letra da verdade que mata. Paulo foi muito claro sobre isso, porque a letra mata, mas o espírito vivifica, 2 Coríntios 3:6. Ao menos, se não matar, não cura. A mensagem da verdade não cura, e embora a leitura dos livros do Caminho Infinito às vezes resulte em curas individuais, este não é o objetivo do nosso trabalho. A verdadeira cura é quando a ressurreição e a ascensão acontecem, quando somos elevados da mortalidade para a imortalidade, quando ascendemos acima da humanidade para a nossa cristandade. Este era o objetivo da mensagem do Mestre. É por isso que ele falou com tanta tristeza daqueles que vinham até ele apenas pelos pães e peixes. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes os milagres, mas porque comestes os pães e vos fartastes. João 6:26. Quer os pães e peixes significassem comida ou cura, não havia nenhuma diferença. Aqueles que vieram apenas em busca de pães e peixes perderam toda a mensagem do Mestre. Então, depois que ele os alimentou e eles voltaram no dia seguinte para mais, ele os repreendeu. Viver uma mensagem espiritual resulta inevitavelmente em coisas adicionadas, mas essas coisas adicionadas não são o objetivo. O objetivo é a ressurreição e ascensão. A meta é superar a mortalidade e revestir-se de imortalidade. A meta é morrer diariamente para a nossa humanidade e renascer espiritualmente em nosso Cristo Eu, a nossa realidade. Mas isso deve ser entendido como uma atividade da consciência, e na medida em que afeta você ou a mim, é uma atividade da sua consciência e da minha consciência.
O que o Mestre provou. Como seres humanos, podemos esperar que o dia da Páscoa chegue no calendário e celebrar esse dia especial com ovos de Páscoa, peru, presunto e outras coisas, mesmo fazendo uma breve pausa para lembrar que, há 2000 anos, Jesus foi levantado da tumba. Haverá milhões de outros fazendo exatamente a mesma coisa, mas que valor isso tem para eles, eu não sei. Nem sei o que eles ganham com isso. Pela experiência de Jesus, entendo que ele pretendia provar que o que ele realizou, podemos realizar seguindo a maneira como ele ensinou, seguindo a maneira como ele viveu. Ele era o exemplo, ele era o revelador do caminho. Ele expôs a verdade de que podemos alcançar a imortalidade. Podemos alcançar a ressurreição da tumba. Podemos ser libertados da prisão de nossas mentes, da prisão do pecado, do falso apetite, da doença, da prisão ou da velhice. Porque nunca devemos esquecer que nenhuma dessas coisas realmente existe em qualquer lugar, exceto na mente do homem. Reidentificação. Na realidade, não existe velhice. A idade existe, entretanto, como uma crença universal na mente do homem, uma crença que aceitamos individualmente. Portanto, enquanto tivermos em pensamento a crença de que cada dia ou ano que passa nos torna mais velhos, é o que demonstraremos. Não podemos ser ressuscitados da crença da idade até que nos reidentifiquemos a nós mesmos. O Mestre estabeleceu a maneira de reidentificação quando disse: "Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei." João 2,19. Aqui ele declarou a imortalidade de seu ser individual, porque ele estava dizendo que, mesmo se este templo, este corpo fosse destruído, eu ainda estaria lá para levantá-lo. Mais tarde ele provou isso quando aqueles que o crucificaram tentaram destruir o corpo. Eles se certificaram de que ele estava morto, mas ele não estava. Aquele eu de quem ele falava com tanta confiança era onipresente, onisciente, onipotente e, portanto, estava ali para realizar o milagre da ressurreição, levantando o corpo do túmulo, levantando o templo de Deus. Assim é com você e comigo. Também temos um templo que pensamos ser um corpo humano, o que não é. Na verdade, é o templo de Deus, o corpo de Deus. Apenas nosso falso conceito de corpo o faz parecer um corpo humano, mas este corpo é realmente o templo de Deus. Assim como seu corpo é dado a você para o seu uso, o meu é dado a mim como um veículo, como um instrumento para o meu uso, enquanto eu precisar dele na terra. Haverá um momento certo para abandonar este corpo, um momento em que nenhum outro serviço poderá ser realizado na terra, um momento em que minha missão estará concluída, um momento em que meu trabalho será concluído e minhas obrigações estarão cumpridas. Então, chegará a hora de abandonar essa sensação de corpo e seguir em frente, mas não me derrubará. O eu viverá para sempre. Se alguma experiência da mente coletiva ameaçar meu corpo antes que meu trabalho termine, então, de acordo com a revelação do Mestre, uma vez que o eu ainda está aqui, o eu pode levantar e ressuscitar esse corpo da doença e até mesmo da própria morte, se for o caso. O eu pode fazer isso, porque eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Eu estou sempre contigo. Eu estou e estarei eternamente vivo. Enquanto Deus vive, então eu viverei, pois a vida de Deus e a minha vida são a mesma vida. Existe apenas uma vida, e minha vida é tão eterna quanto Deus. Portanto, se este templo for destruído antes que eu esteja pronto para deixá-lo, eu o levantarei novamente. Eu o levantarei da doença. Eu o levantarei de qualquer pecado, qualquer tentação ou qualquer falso apetite. Eu o levantarei da falta ou limitação, porque eu estou sempre aqui onde estou. Se eu subir ao céu, eu estou aqui. Se eu fizer minha cama no inferno, eu estou aqui.
Se eu caminhar pelo vale da sombra da morte, eu estou aqui, pois eu e o Pai somos um. João 10:30. A vida de Deus e a minha vida são uma. Estabelecendo a verdade na consciência. Isso não pode ser realizado somente lendo a respeito em livros. Essa é a mensagem da verdade. Em primeiro lugar, deve haver algo em mim, em você, em nós, que responda à mensagem e diga: ah, sim, isso é verdade. Então devemos permanecer nessa palavra e permitir que essa palavra habite em nós. Devemos viver com essa verdade de novo e de novo. Eu sou a vida deste corpo. Eu sou a lei para este corpo. Eu vim para este corpo tenha vida e que tenha vida em abundância. Eu vim para que minha experiência seja frutífera. Tenho carne que o mundo não conhece. Tenho maná escondido. Apocalipse 2:17. Mas devemos viver com a verdade das Escrituras. Devemos deixar essa verdade habitar em nossa consciência. Devemos permanecer nessa palavra. Devemos cantar a mesma canção de manhã à noite. Certamente deve ser nosso último pensamento antes de dormir, para que a levemos para o nosso sono conosco, porque não devemos perder a consciência, mesmo quando estamos dormindo. Devemos estar conscientes 24 horas por dia, mesmo quando estamos em repouso. Nossa consciência deve estar viva com esta verdade. Eu e meu Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu. Eu tenho um maná escondido, que é a vida eterna. Eu sou o pão da vida. João 6:35. Eu personifico o pão da vida. Se por qualquer motivo este corpo for destruído, eu o levantarei. Eu estarei lá. A consciência estará lá para reavivá-lo, para curá-lo, para renová-lo, contanto que eu tenha algum uso terreno para ele. Mas isso deve ser uma atividade de nossa consciência. A consciência não se limita a um corpo. Tive a experiência de ser levado para a casa do meu mestre, para a consciência do meu mestre, para o templo do meu mestre, até mesmo a caverna onde meu mestre mora. O mestre, pois há apenas um. Esta é uma experiência da consciência na qual o corpo viaja tão rapidamente quanto o pensamento. Você pode fazer disso uma atividade de sua consciência, fechando os olhos por um momento e pensando na casa onde mora. Se você já morou no Havaí, olhe para a rua e vá imediatamente para a praia de Waikiki. Vai direto para as areias em frente ao Royal Hawaiian, Halekulani ou Kuiu Beach, qualquer lugar ao longo de Waikiki. Veja como nos movemos rapidamente para lá. Não apenas a mente, mas também o corpo. Não a corporeidade, mas o corpo. Não saímos do corpo para ir para lá. Temos nosso corpo ereto enquanto estamos parados na praia. Então, se quisermos, podemos nos mover direto para o topo do Pali e olhar para aquele vale. E instantaneamente estamos lá. E estamos lá em nosso mesmo corpo e mesma forma. Esta não é uma experiência de imaginação, é uma experiência de consciência. Acontece que achamos isso muito fácil de fazer, porque só fomos aos lugares que conhecemos. Mas lembre-se de que, assim como podemos nos mover tão facilmente com uma atividade da consciência para os lugares com os quais estamos familiarizados, poderíamos nos mover com a mesma liberdade para qualquer parte deste globo, até mesmo para outros planetas, nos céus e abaixo das águas, porque tudo o que acontece em nossa consciência deve acontecer como uma atividade de nossa consciência. Nem mesmo o nosso corpo pode se mover sem que uma atividade de nossa consciência o mova.